Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. O Tatersal e a M2 Agro estão no trecho final da expedição Araguaia-Xingu 2022. É uma série especial que você acompanha aqui no Terra Viva, que mostra a rota da pecuária de uma importante fronteira agrícola do país. E eu converso agora com o Pedro Inácio, secretário de Agricultura de Porto Alegre do Norte, em Mato Grosso. Olá, secretário, seja muito bem-vindo ao Tatersal. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores aí, né? Para mais uma expedição da Araguaia-Xingu. Obrigado mais uma vez por participar aqui do nosso programa. Eu também chamo para esse bate-papo a Brisa Cavalcante, coordenadora regional do SEBRAE. Olá, seja muito bem-vindo ao Tatersal. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de participar do programa hoje. A gente que agradece por ter aceitado. Bom, e antes da nossa entrevista, um recado importante. Está vendo esse QR Code aqui na tela? Então, aponte a câmera do seu celular para ele e conheça o trabalho da Agropecuária Queiroz. A gente retoma então a nossa prosa, a gente sabe da importância, né, secretário, da agricultura familiar como fonte de alimento para as casas. E boa parte, né, do que consumimos, né, que está na mesa, vem de pequenas e médias propriedades. Isso não é diferente aí no Mato Grosso, né? Sim, não é diferente, como em todo o Brasil, né? A maioria dos produtos hoje que a gente come, tanto aqui no Mato Grosso, em outros estados, tudo sai a partir da agricultura familiar. Então, a gente tem um carinho especial voltado nisso aí, porque a gente sabe que tudo que faz é com carinho e é uma família que precisa daquilo, que vive daquilo, né? Então, assim, é uma coisa que é extremamente importante hoje para a nossa economia no Brasil. É exatamente isso, secretário, né? Brisa, já chamo você para esse bate-papo porque esse setor, né, da agricultura familiar precisa de incentivos para se manter competitivo, aguentar as mudanças do mercado. Uma consultoria adequada prepara esse produtor? Com certeza, o Sebrae ele tem o papel de apoiar as pequenas empresas, né? E assim também os pequenos produtores rurais. Então, o Sebrae ele já desenvolve há alguns anos aí trabalho com a agricultura familiar aqui no estado do Mato Grosso. Na pecuária do leite, por exemplo, já tem mais de 10 anos que a gente trabalha através do programa do Nosso Leite, né, que antes era o balde cheio e hoje é o Nosso Leite. Só que além da pecuária de corte, a gente também atende por outros programas de piscicultura, fruticultura, e é de suma importância que ele saiba fazer a gestão da propriedade rural. Então, o Sebrae entra com esse papel, né, de ajudar esse produtor a realizar esse planejamento e fazer da melhor forma a gestão dele. Com certeza, essas estratégias, né, essas questões relacionadas a dar um gerenciamento a este produtor prepara ele para diversas situações que a gente acaba se deparando com o mercado. Estamos no fim da nossa rota que percorre o Araguaia-Xingu e hoje vamos mostrar os caminhos da agricultura familiar, que, como a gente falou anteriormente, tem um papel fundamental na segurança alimentar. A agricultura familiar é a principal responsável pela produção dos alimentos que são consumidos pela população brasileira. No estado do Mato Grosso, representa cerca de 70% dos estabelecimentos rurais. Em Porto Alegre do Norte, conhecemos a Fazenda Mandala, que tem capacidade de produção de até 120 quilos de maracujá por dia. Era uma cultura que não era vista aqui na região. Era uma cultura que ela não tinha uma certa aprovação, digamos assim, nem mesmo no começo assim, da minha família, né? Mas como família, eles sempre me apoiaram e daí a gente deu início nesse sonho, né? De estar iniciando assim, uma cultura que não era uma cultura que dominava a região ou que tinha algum tipo de inicialização. Então a gente foi pioneiro nessa área da fruticultura, né? Mas na questão do maracujá. A gente iniciou, né, o plantio, como a gente não tinha muita verba na época, né, e o começo realmente é muito sempre difícil, né, para todo mundo. Essa aqui é minha mãe, Roberta.
está sempre aqui junto com a gente, né, na frente da polinização do maracujá, na frente de quase todo o serviço aqui que a gente, né, faz do maracujá aqui. Sem ela aqui, eu vou te contar, ia ser difícil, hein? Ixi, todo orgulho, nossa, tudo de bom, até a cultura que ele trouxe foi maravilhosa. Só sonhos, né? Só felicidade. O piscicultor Moisés Orzeto faz cria e recria de pirarucu em cativeiro. A estrutura tem capacidade atual de produção de até 90 quilos por metro cúbico na engorda. A atividade, além de diminuir a pressão sobre a natureza, produz uma carne de maior qualidade para o mercado consumidor. As matrizes que eu tenho aqui hoje foram coletadas na natureza e vieram para o cativeiro, né? Vieram para o sistema da piscicultura, que é onde elas chegam, passam por uma quarentena, parte de sanidade, onde a gente consegue fazer um controle melhor para depois ali para um tanque definitivo para a reprodução, né? Para ela escolher o parceiro dela ao longo da vida dela. Tudo sustentável e legal, tá? Tudo licenciado, bonitinho, os meninos, o Jean e o Paulo sempre tá aqui, tá? Os meninos da SEMA sempre tá acompanhando. Quando nós temos nossas dúvidas, eles vêm, sana, né? Se tiver algum problema, a gente vai e conserta, para não estar errado, né? Também conhecemos a produção leiteira do Henrique, com animais da raça Girolando, que produzem em média 370 litros por dia. Propriedade de leite, onde a gente trabalha com 110 animais, 32 vacas estão em lactação, umas 15, 18 solteiras e o resto é bezerras e novilhas. Nosso sistema é um sistema de pastejo rotacionado e na época da seca a gente trata no coxo. A gente faz silagem de milho, de capiaçu. O principal desafio da agricultura familiar é a assistência técnica. O maior desafio é a assistência técnica. O grande produtor, a agricultura empresarial, tem condições de bancar técnicos, consultores, o que isso aqui. A pecuária de leite, que é pequenos produtores, isso é mais difícil. A gente fica à mercê do poder público, graças a Deus temos o Sebrae, que nos ajuda bastante, mas assim, o grande desafio é a assistência técnica. Um dos incentivadores e defensor do investimento na agricultura familiar é o empresário Hernando Cardoso, da 77 Agroindustrial. Somos a terceira região que mais produz alimento no estado do Mato Grosso. Daqui a pouquinho, próximo, vamos ser a primeira. Essas oportunidades tem para tudo quanto é ramo, seja para o leite, seja para a avicultura, seja para o agronegócio em si, seja para as indústrias de manufatura. Hoje nós temos frigoríficos e não temos fábrica de sapato aqui, então precisamos de ter. Hoje nós temos, somos o maior produtor, a maior bacia leiteira que está aqui e o leite sai in natura, precisamos de fazer o leite em pó. Né? Hoje nós temos o maior criador de peixe, o maior produtor de peixe do estado está na nossa região do Araguaia, mas esse peixe precisa ficar aqui para nós também, né? Quem quiser vir aqui montar um frigorífico de peixe é uma grande oportunidade. Basta ter coragem, força de vontade e vontade de empreender, que aqui você vai ser um vencedor. Oportunidades que não faltam aí para empreender. E além da importância social, a agricultura familiar tem uma característica interessante, né? Que é essa diversificação das atividades. A gente viu pecuária leiteira, fruticultura, piscicultura, são muitas, né, culturas. Brisa, de que forma você acompanha essas famílias aí no Mato Grosso? Então, aqui a gente acompanha individualmente, quando o produtor tem uma demanda e nos procura, né? E também temos parceiros como as prefeituras, através das secretarias de agricultura, né? Aqui na região a gente tem trabalhado bastante com o leite e o peixe, só que ainda existe um grande gargalo ainda aqui na nossa região em relação ao beneficiamento, né? Da produção proveniente da agricultura familiar. Então, a gente também entra com papel, além da assistência técnica, da parte de agregação de valor, a comercialização, ensinar o produtor a ser realmente um empreendedor, né, a vender o produto dele.
Com certeza. Pedro, porque a gente vê, né, essa questão que ainda faltam esses incentivos, o que precisa ser intensificado em relação a políticas públicas, tanto para a agricultura familiar quanto para essa questão em relação ao beneficiamento desses produtos? Então, hoje, o grande gargalo que a gente tem aqui no nosso município é a questão do escoamento desse produto, né? A gente tem produtores que conseguem atender uma grande demanda, porém essa dificuldade é para quem vender. Então, assim, a gente precisa de uma nova legislação onde possa atender o agricultor familiar, onde pode facilitar para que esse produtor consiga tirar o produto em pequena ou grande ou média escala para poder vender para o consumidor, né? Consequentemente, isso vai ajudar esses produtores e até melhorar a renda nossa do município. Com certeza. Agora, a Brisa, em relação aos investimentos para atrair esses empreendedores, o que Sebrae tem feito, quais estratégias vocês têm adotado para trazer, né, esses produtores, trazer essas empresas e unir toda essa cadeia? Aqui a gente trabalha com carteiras de clientes, né? Então, a gente tem a carteira do agro, o pessoal do meio urbano também. Então, nós trabalhamos, a princípio, com palestras de sensibilização. Aqui, principalmente se tratando da agricultura familiar, é interessante que muitas vezes o produtor ele não consegue dar uma continuidade na entrega daquele produto, por exemplo, né? Então, tem o trabalho em forma de cooperativismo. Então, a gente tem feito bastante ultimamente oficinas, palestras sobre associativismo e cooperativismo, agregação de valor. Então, geralmente, a gente atrai esse pessoal para essas palestras, né? E a gente tem um momento de escuta também, onde eles expõem as dificuldades que eles têm, independente do tipo de cadeia, né? Porque tem suas particularidades. E daí a gente consegue atraí-los dessa forma, né? Entendendo a dor dele e oferecendo uma solução para esse problema. Agora, Pedro, em relação a tudo isso que nós conversamos aqui, quais políticas públicas já estão sendo adotadas para a gente enxergar, no futuro não muito distante, né, no futuro próximo, uma pujante produção também fora da porteira? Então, como a Brisa havia falado, a gente, tanto a Secretaria de Agricultura quanto o Sebrae e também a Embraer, a gente tem trabalhado em cima do produtor, intensificando a produção. A gente leva a demanda até o produtor, dá toda a assistência, tanto a prefeitura quanto o prefeito dá total liberdade para a gente poder trabalhar, dá todo o incentivo. O governo do estado também tem ajudado bastante, né, nesses últimos 4 anos aí. A realidade do nosso município hoje é totalmente diferente, né? Graças a Deus a essa ajuda do governo que deu para a agricultura familiar. Então, a agricultura familiar estava desassistida há muito tempo. Então, com isso, o governo ajudou bastante, tanto as prefeituras, né, quanto os produtores, para poder desenvolver isso aí e não tirar o homem do campo para levar para a cidade, né? Então, ele continuar na sua propriedade, trabalhando, batalhando para poder vencer. Exatamente. Fazendo, então, mais do que um plano de governo, mas um plano de Estado em relação a isso, né, Pedro? Com certeza. Tá certo. Pedro, muito obrigado pela sua participação aqui no Tatersal. Tenha um excelente e produtivo dia e até a próxima. Obrigado, para você também. Brisa, também agradeço muito a sua participação. Prazer conversar com você e até a próxima. Obrigada, o prazer foi todo meu. Uma boa tarde. Até mais. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo da expedição nas redes sociais e semana que vem a gente faz um resumo dessa viagem, você não pode perder. Mas o Tatersal de hoje já está ficando por aqui. Amanhã a gente volta com outras informações. Até lá!